Fernanda, quando você pensa na curadoria de uma exposição, você pensa em algo que você já sabe que o público pode estar esperando e atender essas expectativas? Ou você abre possibilidades dentro do que você acredita, do seu gosto pessoal, mesmo que o público nem saiba que eles podem vir a gostar disso? Bom, acho que a gente tenta, sendo curadora de um museu, né, assim, a função de curador ou essa atividade, né, de curadoria faz parte de uma série de outras atividades que a gente desenvolve no museu enquanto pesquisador, enquanto historiador da arte, enquanto alguém que tem responsabilidade por olhar o acervo, pensar na sua expansão, pensar em formas de promover novas leituras, novas interpretações, novos olhares, né, desse acervo e daquilo com o qual ele dialoga, né, acho que a gente sempre tem que pensar um pouco na mescla entre essas duas atitudes, vamos dizer assim, né? Tanto entender um pouco qual é a expectativa do público ou dos diversos públicos, né? Pensar né, em casos em que a gente atinge um público mais específico ou um público mais geral, mas sempre, eu acho, pelo menos na minha atividade, eu penso que é sempre interessante ter uma surpresa, né, e trazer um novo olhar, né? Mesmo que não seja algo novo, mas possibilitar que aquilo possa ser visto com novos olhos, né? Visto a partir de novas perspectivas. Acho que isso que me estimula mais na atividade curatorial, né? Interferir, propor, surpreender, questionar, né, visões estabelecidas e promover essa expansão do entendimento da arte, das suas diversas camadas de relação com a sociedade e trazer, né, esse olhar que possa encontrar um público de uma maneira fresca e surpreendente. Como eu trabalho na Pinacoteca, sobretudo com a coleção histórica, né, com obras que muitas são conhecidas do público e outras menos conhecidas, né, eu tento sempre pensar que tipos de recortes e novas formas de olhar para esse acervo vão desfamiliarizar, de certa maneira, né, certos highlights ou, né, figuras queridas aí desse olhar do público e também promover uma certa revisão, né, de algumas visões, de algumas ideias já pré-estabelecidas, sobretudo sobre a arte brasileira da virada do século XIX para o XX, né? Há 2 anos atrás eu fiz uma exposição que se chamou Trabalho de Artista, Imagem e Autoimagem, que era um recorte sobre a noção da construção da imagem, melhor dizendo, do artista no contexto da arte brasileira da virada do século XIX para o século XX. Então, assim, uma produção que, em geral, o público não tem muito interesse, porque acha que é ultrapassada, acadêmica, né? Mas o que a gente tentou foi mostrar justamente como havia uma construção da imagem, né, desses artistas, que tinha a ver também com a afirmação social, né, do lugar do artista na sociedade brasileira e dos próprios desejos e demandas, né, de constituição de uma arte brasileira, de uma arte nacional. E acho que isso é o tipo de estratégia que eu acho interessante de fazer, né, remexendo um pouco, assim, né, o que as pessoas têm já estabelecido ou preconcebido com relação à produção artística. E lá na Pinacoteca, como que vocês buscam conciliar os interesses entre a comunidade artística local, de São Paulo, brasileira, e também com a comunidade internacional? Essa pergunta é interessante porque a Pinacoteca ela tem uma dupla missão, né? Assim, do ponto de vista do acervo e das coleções, né? Ela se dedica à arte brasileira, ou arte produzida no Brasil, a arte feita no Brasil. Então, a coleção é feita, né? O acervo é composto de obras de artistas que atuaram no Brasil, né? Não necessariamente nascidos no Brasil, mas que tiveram uma atuação, uma relação
com o sistema artístico brasileiro. Então, do ponto de vista das aquisições, né, dos programas aquisitivos, do ponto de vista do acervo e das coleções, esse é o nosso foco, né? Mas a gente entende que isso se faz numa relação constante, né, com a arte fora do Brasil, né? E temos feito, né, esforços justamente de promover esses diálogos e fazer essas interlocuções, né, de mostrar como a arte brasileira tem relação com a arte internacional, né, e também de procurar, né, diálogos que sejam interessantes para o público brasileiro, né, da produção internacional. Um exemplo que a gente vai fazer o ano que vem, justamente, é uma exposição de arte americana, né, de um recorte bem pouco usual do que se conhece e entende como arte norte-americana, né, no Brasil, mas a ideia justamente é provocar alguns encontros, né, entre essa produção internacional e a produção local. Acho que também uma das funções e anseios, né, que a gente tem, que a Pinacoteca tem como instituição, é de divulgar a arte produzida no Brasil fora do Brasil, né? Então, a gente tem buscado, sempre que possível, né, fazer parcerias, levar as exposições que a gente realiza aqui para serem expostas fora do Brasil, né, circular com essa produção para fora do Brasil e aí, de certa maneira, entrar em diálogo, né, com um contexto internacional para apresentar, né, a nossa perspectiva, as nossas leituras, as nossas interpretações acerca de artistas, de produções, de períodos da história da arte com os quais, né, a gente lida, pesquisa e trabalha. Na música, Fernanda, existem muitos artistas que eles tentam fugir um pouco ali da possibilidade de ter uma sonoridade imediatamente reconhecível, assim, sejam bandas, sejam maestro, sejam DJs, enfim. E, por outro lado, existem outros que fazem questão de ter uma marca ali que realmente, mesmo que se repita, que esteja sempre presente. Na sua curadoria, você gosta que elas tenham a cara da Fernanda Pita ou você busca fugir um pouco dessa relação pessoal, assim? Eu acho que elas acabam tendo a minha cara, mas eu tenho muito uma atitude, uma postura, né, de pensar a curadoria como uma forma de escrita da história da arte. Então, me vejo muito como uma historiadora da arte, né? Não me interessa tanto uma curadoria ensaística, que apresente teses ou conceitos, né, e vá circunscrevendo esses conceitos ou essas proposições a partir de um diálogo com produções artísticas, com obras, né, de artistas e com artistas, mas eu sempre tenho em mente como essa pesquisa que eu estou fazendo, essa exposição que eu estou realizando, né, vai propor ou vai interferir, né, ou vai apresentar, né, uma outra leitura possível para a arte no Brasil ou para a arte em geral, né? Então, acho que me interessa muito essa postura de um curador historiador da arte, né, que leva em conta, né, esse gesto curatorial, né, como um gesto que escreve uma certa narrativa, né, uma certa leitura de um recorte de uma produção, seja de um artista, seja de um período, seja de uma questão, seja de um tema, né, de uma problemática, mas sempre como isso vai entrar numa narrativa, né? A gente, acho que no Brasil tem bastante dividido ainda o campo da curadoria e o campo da história da arte, né? E eu acho que me estimula muito esse pensamento de como fazer curadoria é fazer história da arte também, né? E é propor novas leituras, novas abordagens, novas perspectivas para essa história, né? É uma história que é recente, né, que a gente ainda está escrevendo de certa maneira, né, e eu acho que no caso brasileiro, sobretudo, ela se escreve muito através das exposições, né? Quando a gente pensa arte no Brasil, a gente pensa a partir de exposições
paradigmáticas, né, ou de publicações, ou exposições, mas acho que sobretudo de exposições, né, uma história da arte que é muito baseada em exposições. Então, entender como essas exposições vão ficar para a história, né, ou não, como elas vão interferir no que a gente entende por ser, né, a arte produzida no Brasil, para mim é uma preocupação muito fundamental.